E aí pessoal, me chamo Matheus, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo semanal aqui do canal Economia Privada. Bem, hoje temos duas novidades aqui no canal. Uma é que talvez vocês tenham percebido que a qualidade da imagem está um pouco melhor. Eu investi numa webcam nova para o canal, estava precisando. Até agora estava usando uma webcam muito básica que eu tinha há alguns anos já. A imagem não está perfeita ainda, estou vendo aqui na tela do segundo monitor. Eu preciso investir também na questão de iluminação aqui do quarto, onde eu gravo os vídeos, mas é para o futuro. Segunda novidade, então na verdade são três novidades essa semana. A segunda novidade são essas camisas personalizadas da Economia Privada. Tem uma preta, uma branca, feitas pelo maior apoiador do canal aqui. Obrigado, pai. E a terceira novidade é uma novidade negativa. Podem ter percebido também pela minha voz. Tem uns 8, 9 dias já, pessoal, que eu tô com uma gripe, um resfriado bem potente que me derrubou aí. E assim, há uma semana já eu acordei praticamente sem voz, não conseguia falar. Os dias foram passando e a minha voz foi melhorando um pouquinho. Dá pra perceber que eu ainda tô bastante rouco, né? Isso aqui não é minha voz normal. Mas eu até posterguei a gravação desse vídeo o máximo possível para ver se a voz voltava, só que chegou no limite. Se eu não gravasse agora, não gravasse hoje, eu não ia bater a meta semanal aí de um vídeo toda quarta-feira. A meta semanal aí de um vídeo toda quarta-feira. Então a vida é assim. Às vezes a gente tem que fazer o que é necessário com as condições que temos em mãos, né? Então peço desculpas aí pela questão da voz. Vou dar o meu melhor aqui e espero que seja o suficiente. Mas, considerando todo esse esforço que eu tô aqui sem voz, gravando o vídeo, vou te pedir humildemente para deixar uma curtida aqui embaixo, se inscrever no canal. A gente está começando e, como eu comentei antes, estou tentando trazer aqui semanalmente, toda quarta-feira, um videozinho novo sobre finanças e investimentos, tá bom? Então, em relação ao vídeo dessa semana, estou trazendo um modelo um pouco diferente. Eu estou cadastrado para receber por e-mail as atualizações do RBRY11, que é um dos fundos de papéis que está na minha carteira. E a RBR, que é a gestora do fundo, acabou de me enviar um relatório de risco, que é algo muito legal que eles fazem. Não é obrigatório que os fundos façam, então não é todo o fundo de papel que faz, mas o RBRY11 manda um relatório aí trimestral avaliando o risco dos seus investimentos. Não é um relatório gerencial, é um relatório extra. Eles fazem e enviam esse relatório de risco que avalia de forma focada o risco dos investimentos do fundo. Então resolvi hoje trazer aqui, não é nenhuma análise, a gente vai dar uma olhada juntos, assim, ler algumas partes principais e fazer algumas considerações aqui sobre o relatório do RBRY11, certo? Então vamos lá para o vídeo. Então, pessoal, como eu comentei, tenho aberto aqui o relatório de risco do primeiro semestre de 2023 do RBRY11, que é o fundo, né, imobiliário de papel de crédito imobiliário estruturado aí da RBR, tá bom? Vamos começar aqui a acompanhar junto o relatório. Eles iniciam com uma nota do gestor que passa aí alguns pontos importantes, assim, né, para resumir um pouco o relatório. Então o gestor comenta aqui que eles estão divulgando o 6º relatório de risco do fundo, e esse relatório ele tem o intuito de trazer uma visão geral dos principais indicadores de operações, as evoluções ao longo dos últimos 2 anos, sendo certo aqui que os dados referentes a esse relatório, eles consideram o fechamento de março de 2023. Então tudo que aconteceu em abril não é coberto aqui pelo relatório que eu estou apresentando, tá? É de janeiro, fevereiro e março, primeiro trimestre do ano. E aqui ele comenta também que a iniciativa de ter um relatório extra, um relatório de risco, está em linha com a estratégia da gestora de comunicação e transparência com o mercado. É algo muito positivo, né, que a RBR tem de tentar ser o mais transparente possível aí com os investidores, tá? Já inicia com alguns pontos importantíssimos aqui, diante das crises recentes aí de inadimplência de outros fundos imobiliários de papel. O RBRY11 está com uma carteira 100% adimplente, não tem nenhuma inadimplência. Tem um portfólio diversificado, claro, sob a ótica aí do gestor, né? Cada um pode tirar suas próprias conclusões, mas o gestor acredita que o portfólio deles seja bastante diversificado. Tem um confortável colchão de recebíveis aí com uma margem de segurança. A razão de garantia é a LTV. Caso você que esteja assistindo o vídeo não saiba ainda, não esteja familiarizado ainda com o conceito, ali na frente ali, o gestor ele dá uma explicada no que é. E no final desse relatório eu vou mostrar para vocês, tem algo muito legal que é uma seção. Tem umas 7 páginas assim, do relatório que é só uma seção educativa, onde eles explicam diversos
termos aqui que estão contidos no relatório. E é um negócio muito legal porque quem não tem muita familiaridade com relatório de fundo imobiliário, às vezes baixa um relatório e aí se depara com vários termos assim que você não faz ideia do que significa. E às vezes, mesmo jogando no Google, não é tão fácil de entender, porque são termos muito específicos aí do mercado imobiliário. Enfim, não são muitas fontes de informações, dependendo do termo que você pesquisa. E aqui o gestor também comenta que o RBRY11 tem umas garantias em imóveis, né? Eles pegam garantias robustas em ótimas localizações, ou seja, se um determinado CRI ficar inadimplente, o fundo tem direito a pegar como garantia um imóvel ou vários imóveis daquele devedor. E normalmente eles avaliam bem, são bem criteriosos quanto à localização dessas garantias. Aqui eles ressaltam de novo que todas as operações estão 100% em dia aí com suas obrigações. Desde o início do fundo não tiveram nenhum caso de inadimplência da carteira. Então, isso aí atesta para a resiliência do portfólio, para a qualidade do portfólio do RBRY11 e da capacidade da RBR de monitorar. Aqui, ó. Ele tem uma equipe de monitoramento que atua ativamente no acompanhamento das garantias, os covenants obrigatórios. Mais para frente eu vou explicar o que são esses covenants também, além de indicadores gerenciais de todos os CRIs no portfólio. Então eles mantêm um monitoramento mesmo, como diz aqui no relatório, bem próximo de todos os investimentos, todos os CRIs que eles emitem. Em seguida ele comenta aqui que os pontos que serão abordados no relatório são esses 8 pontos aqui, iniciando aí com um overview do portfólio do fundo, um cenário macroeconômico, uma visão do cenário micro. RBR vai comentar um pouco sobre crédito high grade, estruturado e high yield, a diferença de cada um. E eles também vão detalhar os riscos aí de cada investimento que estão contidos aqui na carteira do fundo e vão fazer uma análise comparativa de diferentes fundos imobiliários de recebíveis aí com o próprio RBRY11, tá? Também existe uma seção aqui de avaliação ambiental, social e de governança que eu não vou abordar aqui no vídeo. Para quem quiser, quem tiver interesse aí de saber essa parte com detalhe, eu não acho tão interessante para não deixar o vídeo tão comprido. Mas claro, o relatório está público aí na internet, quem tiver interesse pode ir lá que está tudo bem explicado, está tudo bem exposto pela gestora. E aí tem uma conclusão e o apêndice, que é a questão educativa ali que eu comentei anteriormente. Só algumas características aqui, umas informações básicas do fundo até março de 2023. O fundo ele teve um início e foi fundado em maio de 2018. Ele é administrado pela BTG Pactual, tem cerca de 31 mil cotistas, tá? Tem um patrimônio estimado aí em 554 milhões, um pouco mais do que 554 milhões de reais, e um patrimônio líquido por cota, ou seja, o valor de cota se o fundo estivesse sendo negociado sem desconto de R$ 99,91. E aqui no momento de fechamento do mercado do último dia útil de março, que foi quando a gestora fez esse relatório, o fundo estava sendo negociado ali a R$ 96,91. Então tem um pequeno desconto ainda. O fundo tem uma taxa de gestão de 1,1% ao ano, uma taxa administrativa de 0,18% ao ano e tem uma taxa de performance de 20% sobre o que ultrapassar a performance do IPCA mais o IMAB5, que é o índice que mede ali os papéis de Tesouro IPCA com vencimento acima de 5 anos, tá? Passando aqui para as principais características do portfólio, a gente pode perceber aqui que a carteira de CRIs do fundo atualmente tem alocação em 34 operações. Além disso, os 10 maiores investimentos do portfólio representam cerca de 53% do patrimônio líquido, reforçando então a diversificação de risco da carteira. Hoje, a maior posição do fundo, com 9,2% do patrimônio líquido, é o CRI Lote 5, tá? Então essa é a maior exposição do RBRY11, esse CRI que corresponde a 9,2% do patrimônio líquido deles. E eles têm uma regra interna aí, onde o limite máximo de concentração do CRI é 10% do patrimônio líquido, ou seja, eles não aceitam receber um CRI que corresponda a mais de 10% do fundo, mais de 10% do patrimônio líquido do fundo, justamente para manter essa diversificação, não aumentar o risco aí da carteira do fundo, tá? Então, como eu comentei, o RBRY11 está atualmente com 34 CRIs diferentes, patrimônio líquido ali de cerca de 554 milhões e um duration médio de 2,1 anos. Não é um duration muito longo, então aí daqui a cerca de 2 anos aí a maioria dos CRIs vão estar vencendo e o fundo vai ter que dar um jeito aí para renovar esses CRIs, tá? Renovar essa carteira. O spread médio do RBRY11 é um CDI mais 4,5 ou um IPCA
mais 9, sendo que a indexação está bem diversificada, está bem dividida, com 51% dos CRIs indexados ao CDI e 48% ao IPCA. Esse LTV ele é uma relação entre o valor do CRI que o fundo emite e a garantia que ele recebe para cada CRI. Ou seja, vamos supor que o fundo emitisse um CRI no valor de R$1 milhão, tá? E tomasse como garantia um imóvel avaliado em R$2 milhões. A fórmula de cálculo do LTV é o valor do CRI, 1 milhão, sobre o valor da garantia, 2 milhões. Daria 0,5, ou seja, 50%. Então quer dizer que o valor do CRI corresponde a 50% do valor da garantia. Então, quanto menor, melhor. Quanto menor esse valor aqui, maior é o valor da garantia em relação ao valor à dívida emitida. Então, 59% é um valor bem ok, aí, bem adequado para a gente ter de garantia de LTV. Isso quer dizer aqui, ó, eles até fazem a tradução, não é todo fundo que expõe isso. Isso quer dizer que a garantia média do fundo é de 1,7 o valor do CRI. Ou seja, para cada R$1 milhão emitidos em CRI, o fundo tem R$1.700.000 em garantia. Seja ela em imóvel, em recebíveis. A gente vai ver aqui mais para frente também que tem vários tipos de garantias que o fundo pode tomar ali na hora de realizar o contrato do CRI. A localização das garantias também é muito importante. Não adianta você tomar como garantia um imóvel no interior de um estado que não tem muita valorização. Então a gente pode ver aqui que eles comentam que a RBR é extremamente criteriosa na avaliação das garantias imobiliárias. O processo da análise envolve a visita dos ativos, então eles vão lá, vão conhecer o local, coleta referências também sobre os imóveis e fazem a diligência técnica, ambiental e jurídica. E eles mostram aqui que 91% das garantias estão localizadas no estado de São Paulo, que é muito bom. O estado de São Paulo é o estado que mais é valorizado nessa questão de imóveis, nos fundos imobiliários, tanto de lajes corporativas, de galpões logísticos. É sempre melhor quando esses ativos estão localizados em São Paulo, tá? E aqui também eles colocam que do total de garantias que está no estado de São Paulo, né, que é quase 100% ali das garantias do fundo, 64% estão localizados na capital do estado. Isso é mais importante ainda, né? A localização na São Paulo capital ali. Também a gente percebe aqui no mapa que também tem uma pequena concentração aqui, esses 9% que não estão no estado de São Paulo, seriam garantias que estão aqui no estado do Rio Grande do Sul. Bem, iniciando agora aqui a avaliação de alguns gráficos também. O primeiro é um gráfico de pizza mostrando a porcentagem de exposição da carteira de CRIs a cada tipo de risco. Aí mais para frente no relatório a própria RBR traz a explicação, a definição do que seria cada um desse tipo de risco. A gente pode ver num primeiro momento que o fundo tem exposição de 37% da carteira em locação multidevedor, 17% em carteira pulverizada, 1% em corporativo, 14% em estoque e 30% em financiamento de obra, tá bem? Mais pra frente, como eu comentei, a gente vai poder dar uma olhada aí no que é cada um desse tipo de risco. Em relação aos setores, a gente vê que 75%, a maior parte aí da carteira do fundo está no setor residencial, 3% em outros, multipropriedade corresponde a 4%, 6% aqui seria galpão logístico e 13% em loteamento. Tá? E aqui nesse primeiro momento, o gestor do fundo faz um comentário sobre o cenário macroeconômico, né? Ele comenta aqui, ó, que a nível global, o pessoal da RBR observou um cenário de incerteza ao longo do semestre, uma vez que a expectativa de desaceleração das economias diante de um ciclo de aperto monetário dos bancos centrais se somou aí a uma possível crise de crédito, né? Com aqueles problemas que houveram aí em alguns bancos americanos e com aquele banco suíço. Aqui ele especifica os eventos de insolvência dos bancos SVB Bank e Signature Bank, além da situação delicada lá do Credit Suisse, né? Geraram grandes ruídos aí que foram sendo atenuados após a intervenção do Banco Central americano, que acabou resgatando ali os depositantes, os depósitos dos investidores americanos, no caso do SVB, e da venda do Credit Suisse para um rival, o UBS, que é outro banco lá da Suíça. Então, nesse contexto, ele comenta que a maior escassez de crédito e maior custo do capital devem começar a se refletir mais evidentemente aí na desaceleração econômica global, especialmente nos Estados Unidos. Então, o pessoal da RBR está esperando aí uma economia globalmente mais resfriada, por assim dizer, né? As coisas devem dar uma acalmada, uma parada. Tem gente aí que fala de recessão nos Estados Unidos, né? Então a gente tem que ver onde é que isso aí vai desenrolar. E aqui em seguida ele fala do cenário brasileiro. Aqui no Brasil,
tema econômico mais importante seria como o novo governo, né, trataria a questão fiscal. Em março foi apresentado o novo arcabouço fiscal, que estava todo mundo aguardando aí ansiosamente, que dividiu opiniões, dada a ausência de detalhes que viabilizem o planejamento do governo. As maiores sinalizações do arcabouço buscaram endereçar a estabilização da dívida com medidas relativas à arrecadação, mas sem metas claras sobre cortes de custos. Então isso foi uma das grandes críticas aí ao arcabouço fiscal e uma das maiores críticas em relação ao governo Lula como um todo, né? Eles estão criando muitas regras e vendo muitas maneiras de aumentar a arrecadação, mas a parte de corte de custo, corte de gastos do governo, eles não trouxeram grandes projetos ainda. Pelo contrário, eles aumentaram bastante os gastos do governo federal desde que iniciaram um mandato novo. A boa notícia, eles comentam aqui, ficou por conta da inflação controlada no curto prazo, que deu uma arrefecida, né, pessoal, como um efeito de ações assertivas do Banco Central brasileiro e que começa a viabilizar um cenário mais claro de redução da taxa básica de juros. Então, o Banco Central, diferente do nosso governo federal, está trabalhando aí para conseguir reduzir a taxa básica de juros no futuro, infelizmente mantendo ela alta no presente, né? É o remédio amargo aí para não permitir que o IPCA decole, que a gente perca a mão aí da inflação. Segundo o Boletim Focus, divulgado aqui no dia 14 de abril, a prévia para os próximos meses é de uma inflação controlada em patamares aí ao redor de 0,40% ao mês. Aqui eles mostram em alguns gráficos a variação acumulada em 12 meses de diferentes índices que medem a inflação, tá? Tem o IPCA, que é o que a gente mais usa para se basear aí toda a economia, taxa básica de juros e etc. Tem o IGPM, que determinam alguns aspectos mais específicos da nossa vida. Alguns contratos de locação são reajustados aí pelo IGPM ao invés do IPCA. E aqui ele traz também a Selic. A gente pode perceber que a Selic já tinha começado, né? O início da elevação da Selic foi bem antes do que mostra no gráfico aqui, mas no primeiro mês que eles trazem, em setembro de 2021, a Selic estava em 6,25, perdendo para a inflação, para o IPCA, que estava a 10,3% nesse ano. Então, o Banco Central continuou fazendo a elevação dessa Selic gradativamente até que conseguisse começar a reduzir o IPCA, reduzir a inflação, onde finalmente aqui no mês de abril de 2022 foi feito o cruzamento, né? A Selic começou a ganhar do IPCA, num primeiro momento por bem pouco, e depois o IPCA começou a cair bastante. Esse aqui, lembrando, é um acumulado aí dos 12 meses, então aqui em março o acumulado dos últimos 12 meses ficou em 4,7. A Selic ainda não começou a cair, mas as previsões aí do Boletim Focus que são divulgados mostram uma previsão para 2023, para o final de 2023, se eu não me engano, de 12,5% para a Selic. Então isso mostra que o Banco Central tem sim uma expectativa de estar reduzindo essa taxa básica de juros até o final do ano, iniciando essa redução para que ela se mantenha, que ela continue sendo reduzida nos próximos anos, tá? Lembrando também, pessoal, aqui no gráfico de baixo a gente consegue ter uma noção melhor disso, que esse valor aqui em cima de 4,7 é o acumulado de 12 meses. Eles somam os 12 últimos meses de IPCA e veem quanto deu justamente esse acumulado. E a gente pode perceber que no ano passado, aqui mais especificamente nos meses de julho, agosto e setembro, a gente teve, na verdade, deflação. O IPCA ele veio negativo, de menos 0,68%, menos 0,36% e menos 0,29%. Isso aqui é uma reflexão, principalmente daquela redução de impostos federais que o governo anterior tinha feito. Então, esses 4,7% aqui de acumulado nos últimos 12 meses, que inclusive está dentro da meta do país para a inflação, que tem um máximo ali de 4,75%, eles estão levando em conta esses 3 meses de deflação aqui. Então, daqui exatamente a 7 meses, esses 3 meses vão ser puxados aqui para a esquerda e eles vão sair desse gráfico. Eles não vão ser mais contabilizados no acumulado de 12 meses do IPCA. Então, a tendência é que esse acumulado dê uma aumentada aí a partir do momento que esses 3 meses de deflação deixem de ser contabilizados no acúmulo dos últimos 12 meses do IPCA. Bem, pessoal, agora passando aqui para o cenário micro, né? O que eles trazem de informação para a gente? Considerando a exposição relevante do portfólio de crédito do fundo ao mercado de incorporação residencial, eles vêm apresentar aqui a seguir a performance desse segmento, destacando 2 pontos principais: o custo e preço dos imóveis e a performance de vendas desses imóveis. No primeiro momento aqui, em relação ao custo,
Eles dizem, após um período de forte inflação dos custos de construção, começamos a ver uma inflação mais controlada à frente, o que é fundamental para trazer maior previsibilidade e tranquilidade para o setor de construção. O INCC, que se você não sabe, é um dos índices de inflação, mas que leva em consideração aqui principalmente itens relacionados ao custo de uma construção, como mão de obra, materiais de construção, terrenos, esse tipo de coisa. Então ele mede basicamente a inflação do mercado imobiliário, do mercado de construção civil, na verdade, não é nem do mercado imobiliário, é do mercado de construção civil. Aqui eles trazem que o INCC acumula uma alta de 8% nos últimos 12 meses, com tendência de queda, como é possível ver aqui no gráfico abaixo. A gente vê que em janeiro de 2021 o INCC era de 9,4%, ele deu uma subida de quase 100%, quase dobrou, foi para 17,3% ali em maio, junho de 2021, e agora ele vem caindo e o último valor de março teve no acumulado de 12 meses aí 8%, e continua seguindo essa tendência de queda, como a RBR trouxe aqui no relatório deles. Bem, o impacto do aumento de custos no lucro das incorporadoras pode ser maior ou menor, dependendo da capacidade de repassar o aumento desse custo para o preço de venda de imóveis. Ou seja, algumas incorporadoras, por terem imóveis de boa qualidade, em localidades de boa qualidade, elas conseguem passar o aumento de preço, o aumento de custo que elas tiveram na construção para o valor do imóvel e mesmo assim ainda vender o imóvel. Então, elas conseguem neutralizar esse aumento da inflação. Por isso que eles comentam aqui que a localização, o perfil do projeto e o produto impactam na capacidade do incorporador em repassar os custos mais elevados para os preços de venda das unidades. Por esse motivo, é essencial analisar nas operações de crédito de forma individualizada, com o entendimento dos riscos particulares de cada projeto. Eles comentam aqui também que as operações de financiamento à construção do portfólio estão concentradas em São Paulo e no segmento de médio alto padrão de imóveis, correspondendo a 100% das operações desse setor, o que eles entendem ser um diferencial. Quando eles observam a dinâmica regional, pode verificar que a cidade de São Paulo, historicamente, conseguiu subir os preços dos imóveis residenciais acima da média nacional. Como essa tendência de alta se manteve ao longo do semestre, somado a um cenário de custos mais controlados, eles esperam ver uma melhora gradativa das margens das incorporadoras à frente. Como eu comentei, dependendo muito da qualidade do imóvel, da qualidade da localização, a incorporadora pode conseguir passar mais ou menos do aumento desse custo para o valor do imóvel e ainda assim conseguir vender os imóveis. E como a gente sabe que o mercado imobiliário em São Paulo é muito aquecido, em São Paulo eles conseguem aumentar bem mais o preço dos ativos do que em outras regiões. A gente pode perceber aqui que nessa primeira linha representaria São Paulo, essa segunda linha aqui seria a média do país, então São Paulo está muito acima da média nessa capacidade de passar a inflação para o preço do ativo e ainda realizar a venda com sucesso, seguido aqui do Rio de Janeiro e de Belo Horizonte. Bem, continuando a analisar aqui o cenário micro do setor de incorporação residencial, a gestora do fundo trouxe a informação que eles atuam como estruturadora em 100% das operações expostas ao segmento. Dessa forma, eles garantem a utilização dos mecanismos de proteção da gestora, podendo ser divididos aí em dois grupos. Estrutura de garantias, que são as garantias que eles recebem caso um CRI se torne inadimplente, e os covenants e monitoramento, que a gente vai explicar já o que seria, tá? Falando aqui em relação à estrutura de garantias, usualmente eles exigem que seja instituído patrimônio de afetação do projeto, ou seja, os direitos vinculados à incorporação são apartados do patrimônio geral da incorporadora e destinados exclusivamente à construção do empreendimento. Além disso, a robustez da garantia é pensada para limitar o risco das operações ao nível do projeto e não da empresa incorporadora, contemplando diferentes níveis aí de garantia. Tem quatro níveis de garantia que o fundo pode estabelecer num contrato de CRI. Primeiro tipo de garantia seria a alienação fiduciária do imóvel na matrícula. É o mais comum aí dos fundos imobiliários de papel, o que a gente mais conhece. Nesse caso aqui, se for necessário exercer a garantia, o fundo ele vai receber um imóvel como garantia. E aqui eles dizem, por meio de alienação fiduciária, tem sua propriedade transferida ao credor, no caso a RBR, gestora do fundo, até o pagamento integral
da dívida, impedindo que o mesmo imóvel seja colocado em garantia mais de uma vez. Ou seja, um imóvel só pode ser colocado como garantia uma vez, né? É o que mais faz sentido. Além disso, em caso de default, em caso de calote e necessidade de execução da garantia, esse tipo de procedimento ele pode ser feito de forma extrajudicial, sendo mais rápido e barato do que outros instrumentos de garantia. A gente tem aqui também a cessão do fluxo de recebíveis. Cessão aqui, pessoal, vem do verbo de ceder. Ceder o fluxo de recebíveis para a gestora do fundo, para a RBR. O fluxo de recebíveis de vendas do projeto é cedido como garantia da operação, passando a ser a fonte primária de pagamento do serviço da dívida, uma vez que o projeto passa a ter recebíveis. Em caso de calote, todo o fluxo é destinado ao pagamento da dívida, ou seja, todo o fluxo de venda do devedor ele passa diretamente para o pagamento da dívida do CRI, sem ter chance aí do devedor transferir esse dinheiro, esse capital para um outro destino. Também existe aqui a possibilidade de alienação fiduciária de cotas de SPE. SPE, pessoal, é um modo de criar uma empresa, meio que uma empresa temporária, uma parceria entre empresas, entre sócios que tem um propósito específico, como o nome já diz, e quando esse propósito ele termina, essa empresa deixa de existir. Por exemplo, uma construtora e uma incorporadora podem criar uma SPE para realizar uma parceria, uma construção juntos. A incorporadora tem ali o terreno, a construtora vai realizar a construção. Assim que eles venderem todos os imóveis que fazem parte desse empreendimento, essa empresa temporária, que é a parceria da construtora e incorporadora, deixa de existir. Então, o fundo, o RBRY11, pode receber cotas aí de SPE como garantia. E por meio de alienação fiduciária, tem a propriedade transferida ao credor até o pagamento integral da dívida. Credor, pessoal, vamos lembrar que é sempre a RBR. Credor é quem está emitindo o CRI, quem está emitindo a dívida. E o devedor são as empresas que pegam dinheiro emprestado com a RBR. Impedindo aí que o mesmo imóvel seja colocado em garantia mais de uma vez, exatamente como foi ali no outro tipo de garantia que eu já trouxe para vocês. E aqui também tem a questão do aval dos sócios. É possível que o aval dos sócios permita que o patrimônio dos próprios sócios seja acionado para pagamento da operação em caso de calote. Então é uma outra possibilidade, o contrato pode trazer aí, colocar o próprio patrimônio dos sócios como garantia, tá? Em relação aí a um possível calote. Agora aqui, pessoal, a questão dos covenants, né, que eu comentei que eu ia explicar. Ao estruturar as operações internamente, o pessoal da RBR tem a flexibilidade comercial para negociar covenants que deverão ser obedecidos pelo devedor ao longo de toda a operação. Ou seja, os covenants basicamente são regras, pessoal, que eles colocam no contrato e o devedor ele precisa concordar com essas regras e cumprir essas regras. Por exemplo, a RBR pode estipular um covenant sobre dívidas que a construtora de um determinado condomínio residencial pode se alavancar, para evitar que justamente essa construtora se alavanque demais e tenha um risco elevado de não conseguir pagar essas dívidas. Então tem alguns critérios assim que a RBR consegue criar para poder limitar o risco dos seus investimentos. E aqui eles trazem o descumprimento dos covenants em qualquer momento da operação abre a prerrogativa para eles requisitarem o pagamento antecipado da dívida. E eles comentam também que nunca na história do fundo foi necessário uma ação desse tipo, mas que é um mecanismo fundamental aí para a gestão ativa, porque justamente reduz o risco do fundo imobiliário. Então, pessoal, um dos tipos de covenants possíveis de serem colocados aí nos contratos dos CRIs são os covenants financeiros, onde a RBR consegue monitorizar muito bem aqui a alocação de recursos, onde é vedada a saída de recursos da SPE para outras empresas do grupo. E a RBR consegue monitorar isso através ali das movimentações financeiras da SPE, tá? Também tem, como eu comentei antes, o endividamento da companhia, definição de limites de aquisição de dívidas da companhia, garantindo a capacidade de honrar com a operação. Então, assim, eles garantem que a companhia não se alavanque demais, se alavanque tanto que chega um ponto que ela não consegue pagar essas dívidas. E o LTC, por sua vez, seria o Launch Cost, que mede o valor investido em terreno e obra em relação ao valor
tomado na dívida, a fim de impor níveis confortáveis de endividamento do projeto. Então vai trabalhar em conjunto aqui com o covenant anterior para avaliar e controlar essa questão de endividamento do devedor para que não se alavanque demais. Também tem covenants de obras, que aqui temos o cronograma de obras, é acompanhada a evolução física e financeira de obra, mirando a entrega no prazo e sucesso de comercialização. Então, caso uma obra se atrase e tenha um covenant de cronograma de obras no contrato, é possível, como eu citei antes, que a RBR solicite o pagamento antecipado da dívida. Isso seria mais um nível de segurança. Também tem a questão de seguros, obrigação de contratação de seguros para a obra, mitigando possíveis riscos de construtoras e cobertura de ativos. Então, eles obrigam que os devedores tenham cobertura de seguros nas obras para poder justamente adicionar mais segurança, ainda mais segurança. E a questão de aprovações aí, a RBR faz um monitoramento de emissão de aprovações necessárias junto a órgãos públicos. Também existem aqui os covenants de recebíveis, onde eles mostram que o fluxo futuro de recebíveis das vendas é monitorado mensalmente junto da atualização da precificação do estoque e análise de premissas de vendas, garantindo assim recursos suficientes para pagamento da dívida. Então eles mantêm uma monitorização aí muito próxima, mensal, da precificação do estoque de cada CRI e também da análise aí das premissas de vendas. Também tem a questão de vendas mínimas, onde eles colocam aqui a medição de vendas e preços de vendas ao longo do tempo e evolução da obra, alinhando estratégias e metas com o devedor. Então, às vezes, aí, se um determinado CRI não bate uma meta de venda mínima num determinado período de tempo, como eu comentei antes, pode ser que a RBR solicite o pagamento antecipado da dívida. Até agora, desde o início do fundo, não foi preciso uma medida desse tipo, justamente porque a RBR tem um histórico de fazer uma boa pré-seleção e não sai emitindo dívida para qualquer devedor. Aqui nessa parte, pessoal, a RBR trouxe uma comparação de crédito high grade, estruturado e high yield, que são os 3 níveis aí de crédito de recebíveis imobiliários em relação ao seu risco. E eles falam que ao longo desse e dos últimos relatórios de risco, o pessoal da RBR reforçou a mensagem sobre a diferenciação dos tipos de créditos, sendo que a classificação ocorre em função do risco de inadimplência, não pagamento dos CRIs. Os títulos high grade são aquelas operações de baixo risco. Os créditos estruturados são aqueles de médio risco, que correspondem à maior parte da carteira aqui do RBRY11, já que esse é um fundo de recebíveis de médio risco, e os high yield são os papéis de alto risco, sendo que o nível de remuneração que cada perfil de ativo exige está diretamente relacionado com o seu perfil de crédito, ou seja, as operações de baixo risco exigem um nível de retorno mais baixo, enquanto os títulos de alto risco exigem um prêmio maior. É aquela questão do prêmio de risco, Isso está presente na maior parte dos investimentos, seja de renda fixa, renda variável. Normalmente o mercado vai precificar o risco de cada investimento. Nos últimos 2 anos, eles observaram um crescimento relevante dos fundos com estratégias voltadas para o crédito high yield pelo seu alto perfil de risco e, consequentemente, o investimento em operações com alto nível de remuneração. É aquela coisa, investidor de fundo imobiliário normalmente é investidor, pessoa física, que não olha muita coisa além do dividend yield de cada fundo. Então tinha lá muita gente comprando HCTR11, DEVA11, todos aqueles fundos que estavam há meses pagando um yield gigantesco porque estavam justamente recheados de ativos de alto risco. E aconteceu o que aconteceu, inadimplência atrás de inadimplência e um pessoal aí perdendo muito dinheiro. Então aqui eles comentam que foram fundos que realizaram distribuições de dividendos elevadas e que ocasionou a supervalorização do preço das cotas no mercado e impulsionaram o crescimento desse setor. Notamos também que parte significativa do mercado concentra sua análise de decisão de investimento com base na distribuição, justamente o que eu falei, de dividendos, sem considerar de forma adequada o perfil de risco e relação risco-retorno de cada ativo, de cada fundo, de cada investimento. Acreditamos que essa abordagem produz um viés perigoso, reforçamos que o investidor deve observar outros aspectos além do retorno, como por exemplo aqui eles trazem qualidade de gestão e o histórico justamente do fundo, a qualidade e diversificação dos ativos, seja ali avaliando as garantias, localização, devedores e os segmentos, e também
composição dos indexadores e taxa média da carteira. Tudo isso vai influenciar na avaliação, deveria influenciar na avaliação de cada investidor consciente, tá bom, pessoal? E aqui eles trazem também como parte da estratégia de crédito da RBR, eles optam por não investir na classe de ativos high yield, então não tem nenhum CRI high yield aqui na carteira do RBR Y11, e essa decisão ela ocorreu em função de um processo de análise detalhado, com qualidade e fruto de estruturas de tomadas de decisão com governança, reforçando os princípios que destacamos em nossas comunicações e melhores práticas no processo de investimento como um todo. Como consequência, os fundos de crédito da RBR não foram expostos ao contexto de inadimplências que observamos principalmente nos fundos high yield, principalmente nos ativos imobiliários caracterizados como multipropriedade. É aqui que mora o perigo nos fundos imobiliários de papel. É esse tipo de investimento que está recebendo notificações de inadimplência aí com o passar dos meses. Nesse contexto, considerando uma janela de tempo dos últimos 2 anos, realizamos um estudo comparativo do retorno das diferentes classes de ativo. Analisamos não apenas as operações, mas também a performance, levando em conta aí o preço histórico ajustado dos fundos detentores de tais créditos e como se comportaram nesse período. No gráfico aqui embaixo, a gente pode perceber que mesmo antes das notícias de 2023, antes dessas notícias de inadimplência, a cesta de fundos do IFIX classificados como high yield, aqueles de alto risco, performou abaixo das demais classes de risco, high grade e crédito estruturado. Nota-se adicionalmente que os fundos high grade tiveram a melhor performance na janela de 2 anos, em um cenário macro desafiador, com avanço dos juros e inflação, limitação de novos créditos e menor apetite de risco. A gente pode perceber aqui que o gráfico ele começa em dezembro de 2020 e no início iniciou com um período em que os investimentos high yield, representados aqui por essa linha verde, começaram ganhando de todos os outros setores, até inclusive aí do IFIX, o que foi mudar só ali em julho, agosto de 2021. Desde essa época, desde agosto de 2021, os fundos high yield não ganham dos demais setores. Mesmo assim, por eles acabarem entregando mensalmente um valor muito elevado de dividendos, eles, como o pessoal da RBR comentou, eles atraíram muitos novos investidores que não olhavam muito mais além do que o dividend yield. E a gente pode perceber que aqui, antes de começarem as inadimplências, em janeiro mais ou menos, de ordem decrescente, os melhores performers aqui do setor imobiliário de papel eram justamente os fundos high grade de menor risco, aqui representados pela linha azul claro, o IFIX, que é essa linha pontilhada, azul escuro, azul marinho, e os fundos de médio risco, que são os de crédito estruturado, que é essa linha cinza, estão meio que empatados aqui no meio, e os fundos high yield já estavam perdendo em performance. E aqui começaram as inadimplências, e a gente pode perceber desde dezembro de 2020 até março de 2023, que é quando foi feito esse relatório, os fundos high grade de menor risco estavam com uma performance de quase 20%, quase 19,5% na verdade, os fundos de crédito estruturado com uma performance de quase 10%, o IFIX com uma performance de quase 7% e os fundos high yield de alto risco com 11% negativos de performance. Então muita gente perdeu aí bastante dinheiro nos fundos high yield nos últimos meses. Não só nos últimos meses, na verdade, mas vem perdendo aí desde pelo menos julho de 2021. Aqui eles trazem uma questão muito legal, pessoal, porque, como eu comentei, o relatório da RBR tem um quê de educativo muito massa, muito legal. É bem bacana ler esse relatório para a gente se familiarizar com alguns conceitos que a gente acaba vendo em vários relatórios de fundos imobiliários. Aqui eles trazem, por exemplo, que nas últimas semanas notamos diversos eventos de inadimplência nos fundos de alto risco, né? Principalmente em ativos de multipropriedade. Tem muita gente que não sabe o que é um ativo de multipropriedade. Investe em fundo imobiliário de papel e não sabe o que é esse tipo de ativo. E aqui eles explicam, ó, nessa classe de ativo, o comprador adquire uma cota. O comprador, no caso aqui, não é o devedor, é uma pessoa ou uma instituição que está comprando os ativos que aquele devedor está vendendo. Ou seja, a construtora, a incorporadora faz um hotel, faz um prédio, e alguém vai comprar, e alguém vai ser o comprador das unidades desse prédio. É desse comprador que o relatório está falando aqui. O comprador adquire uma cota ou a fração de um empreendimento imobiliário com o direito de usufruir por um período pré-determinado do ano. Ou seja, você pode comprar uma cota, uma fração de um hotel, às vezes. Então, tem alguns acordos que você compra
uma cota de um hotel que está em construção, e quando o hotel ficar pronto, você consegue usar de graça essas acomodações por um determinado número de dias, por exemplo. Ou seja, em vez de comprar uma casa de praia, por exemplo, compra-se uma fração de um residencial de lazer ou hotel para passar as suas férias, e caso não utilize o período que tem direito, os compradores podem disponibilizar para outros usuários. Aí faz um pool de locação, ou até mesmo trocar por diárias em outros empreendimentos. Nas análises da RBR, esse segmento apresenta um maior perfil de risco, estando mais exposto a eventos como volatilidade dos preços das cotas, sazonalidade do mercado, demanda, inadimplência, distrato e revenda, dificuldade de precificação de garantia, riscos jurídicos, dentre outros. Por conta desses fatores, a análise de investimentos nesse perfil de operação requer muita atenção e cautela. Desde o início da RBR, investimos apenas em 3 operações desse segmento no início de 2020. Com um período pandêmico, vislumbrando um cenário mais desafiador, optaram por vender 2 delas, então 2 dessas operações já foram vendidas, não fazem mais parte do fundo no mercado secundário, e mantivemos apenas um CRI, que é o do Gramado Lagueto, por conta do conforto que a RBR tinha e segue tendo na qualidade do ativo e na estrutura de garantias. A estrutura e o fundamento dessa operação fogem do padrão observado no mercado em outras operações desse mesmo segmento, e aqui eles apresentam abaixo as principais diferenças. A operação segue em dia com as obrigações e com indicadores de crédito saudáveis. O empreendimento em garantia é o Lagueto estilo Borges. Para quem não sabe, eu moro aqui em Porto Alegre, então esse Lagueto é um hotel muito visado, que já tá com as obras concluídas, já está em funcionamento. Então é um hotel muito visado, bem localizado no centro de Gramado, que todo mundo sabe que é uma das cidades mais turísticas do país, se não a mais turística. Como eu comentei, o projeto já está em operação, o hotel já está funcionando há 3 anos, sem risco de construção e alto nível de ocupação, com nível de venda elevado, inadimplência controlada e alto nível de cobertura. O devedor faz parte do grupo Ativa, um operador tradicional com relevante histórico de atuação no segmento e com boa saúde econômico-financeira. Então eles trazem muita segurança nesse CRI, apesar de ser um CRI de multipropriedade, um CRI que está num segmento aí que traz mais risco de mercado, né? E aqui eles trazem uma comparação ao CRI Gramado Lagueto em CRIs normais aí de se encontrar no mercado nesse setor de multipropriedade. O CRI do Gramado Lagueto ele corresponde a 3%, 3,2% do fundo do RBRY11. E aqui eles trazem essa comparação divididos em 3 segmentos principais, que seriam aqui devedor, garantias e estrutura do CRI. Aqui eles mostram que em relação ao devedor, quem pegou esse dinheiro emprestado em questão a esse CRI específico foi o Gramado Dili, e é um devedor com experiência de vendas e operação de ativos do segmento de multipropriedade. É um grupo que atua em diversos segmentos, desde multipropriedade a varejo de calçados. É um grupo que também apresenta resiliência de mercado, é uma empresa financeiramente sólida e sócios altamente capitalizados. Em relação às garantias, tem localização estratégica, uma localização privilegiada no centro de Gramado e um ativo pronto e em operação. Não é um ativo que está em construção, é um hotel que já está pronto e sendo ocupado aí durante períodos de turismo. Então eles contam aqui que o operador é um operador com credibilidade, experiência em nível nacional, né? Que é o Lagueto. Tem hotel Lagueto basicamente no Brasil inteiro. Se você já ficou no Hotel Lagueto, deixa aqui nos comentários a tua experiência. Bem, pessoal, passando agora para os 5 tipos de risco que eu comentei anteriormente, que o relatório ia definir, ia especificar o que seriam. Eles comentam aqui que eles dividem a carteira nesses 5 tipos de risco de crédito para analisar o risco do portfólio. Risco corporativo, carteira pulverizada, financiamento à obra, estoque performado e locação multidevedor. A seguir aqui eles vão caracterizar os riscos e mais adiante detalhar a composição da carteira por tipo. E eles trazem aqui que o risco corporativo corresponde a 37% da carteira do fundo. São créditos em que o risco é concentrado no balanço de um único devedor ou na capacidade de pagamento de um locatário que represente mais de 50% do fluxo de aluguéis em imóveis geradores de renda como galpões logísticos, lojas de varejo, lajes corporativas, entre outros. Apesar do fluxo de pagamento depender de um único devedor ou locatário, todas as operações contam com sólidas garantias.
aqui os principais tipos de garantias nesse tipo de risco são a alienação fiduciária dos imóveis, a alienação de cotas da SPE, cessão fiduciária de contrato de locação, fundo de reserva e aval/fiança. A gente já explicou anteriormente o que seria cada um desse tipo. Se você não está lembrado, volta um pouquinho o vídeo, faz esse remember e vai ficar tudo certo. Aqui ele traz um exemplo, o CRI Cabreúva. O fluxo de pagamento desse CRI provém do contrato de locação de um varejista de capital aberto, então de uma empresa que está em bolsa, referência no setor que atua, consolida posição financeira e qualidade de crédito, e tem como garantia aqui alienação fiduciária do imóvel em Cabreúva, São Paulo, e além disso um fundo em caixa, um fundo de reserva. Então, se por acaso esse CRI Cabreúva deixar de ser pago, o RBR-Y11 pega aí esse galpão logístico para ele e começa a receber aí o aluguel desses galpões, tá? Agora passando aqui para a carteira pulverizada, seria o crédito para antecipação de carteira de recebíveis pulverizada. O lastro são fluxo de pagamentos provenientes de contratos de financiamento, a aquisição de ativos imobiliários e financiamento no modelo Home Equity. Também tem a explicação do termo no final do relatório, ali naquela parte educativa, o que seria Home Equity. São carteiras pulverizadas com elevado grau de diversificação e, na maior parte, com devedores pessoa física. Então, eles mostram aqui que todos os CRIs nesse setor são investidos na série sênior, trazendo um conforto e segurança maior nas operações. Eles fazem um monitoramento mensal da carteira, os recebíveis, inadimplência, antecipação, imóveis de garantia, etc. Tem também covenants de índice de cobertura e razão de garantia mínimos. A maioria das operações conta com a aceleração da série sênior em caso de desenquadramento, diminuindo o risco. E também eles fazem análise anual dos demonstrativos financeiros da coobrigada, se houver coobrigada nesse caso. Passando aqui para o financiamento à obra, que corresponde aí a 30% da carteira do fundo, é um crédito para desenvolvimento de empreendimentos, onde o fluxo de pagamento do CRI durante a obra é proveniente do balanço do devedor e dos recebíveis de venda dos projetos. E após o término de obra, a amortização é acelerada com o repasse das unidades no momento da entrega. As operações têm como garantia a alienação fiduciária dos imóveis, cessão fiduciária dos recebíveis e a alienação fiduciária das cotas da SPE, aval fiança e fundo de reserva. Então a RBR vai realizar aqui monitoramento mensal das vendas, controle do cash sweep, covenant de LTC máximo, monitoramento da evolução física e financeira de obra e data de entrega do projeto, análise periódica dos demonstrativos financeiros da devedora. Então são aí todas as medidas de segurança que a RBR institui. Tem também aqui o estoque performado, que corresponde a 14% da carteira, onde nesses CRIs a incorporadora, na qualidade de devedora, adiciona unidades residenciais prontas como garantia e amortiza a operação conforme a venda dessas unidades, não dependendo do balanço da empresa, uma vez que o recebível para pagamento da dívida é proveniente principalmente da venda das unidades. Nessas operações é comum ter uma regra de cash sweep, ou seja, conforme a incorporadora vende as unidades, ela utiliza parte desse recebível para amortizar a operação, diminuindo seu risco. Ou seja, ela faz uma dívida, a operadora faz uma dívida, recebe dinheiro da RBR e quando ela for vendendo essas unidades, ela vai adiantando o pagamento dessa dívida com parte do capital aí dessas vendas. Por último, temos aqui a locação multidevedor, que corresponde apenas a 1% da carteira, então é uma fatia aí quase desconsiderável. São operações com edifícios corporativos, parques logísticos, shopping e outros, onde o fluxo de pagamento do CRI é proveniente dos aluguéis dos locatários dos ativos. Primeiro nível de pagamento do serviço da dívida é proveniente desses aluguéis e a grande maioria das operações possui coobrigação de uma empresa sólida. Passando agora para essa parte aqui comparativa, pessoal, a RBR fez uma comparação entre os 3 tipos diferentes de fundo, High Grade, Crédito Estruturado e High Yield. Eles mostram que em fevereiro de 2023, dos 111 fundos que compõem o IFIX, 42 são fundos de recebíveis. E para permitir uma análise comparativa, eles selecionaram 19 fundos de recebíveis que foram classificados em 4 grupos de acordo com os 3 tipos de risco das operações a seguir. High Grade, como eu já comentei, são aquelas operações de menor risco.
crédito estruturado são as operações com risco intermediário e high yield são as operações com risco elevado. E comparando com a análise do último relatório de risco, notamos que para todas as categorias, os LTVs e a concentração no sudeste dos fundos mantiveram-se. Dentro dos fundos high yield, as operações de multipropriedade e loteamento passaram a ser dominantes, mantendo elevada concentração em operações no setor residencial, aumento do CDI para fundos classificados como crédito estruturado e high grade. O RBRY11 se enquadra no grupo crédito estruturado com um LTV de 59%, valor em linha com outros fundos de categoria. A média aqui 64%, lembrando que eu comentei que esse LTV quanto menor, melhor. Então o RBRY11 está com um LTV ligeiramente melhor aí do que a média da mesma categoria que ele se encontra, né, que ele é classificado. O fundo possui uma concentração relevante no Sudeste, 89%, contra 71% na média da sua categoria, e o RBRY11 manteve também exposição nos 3 principais segmentos, residencial, loteamento e galpões. Por fim, nota-se que o RBRY11 apresenta um nível de exposição a operações high grade 28% e crédito estruturado 67%, maior que a média dos seus pares. E a média dos pares está em high grade 21% e crédito estruturado 46%. Quanto a operações high yields, o fundo possui apenas 5% do portfólio com essa classificação. Em relação ao retorno das operações, o fundo apresenta resultados em linha com os demais fundos de crédito estruturado. Aqui ele dividiu em 4 categorias, como ele comentou: high yield, crédito estruturado, aqui seria o próprio fundo, né? Mistos e high grade, que seriam de menor risco, tá bem? Seria ótimo você, como investidor, se tiver comprado ou planejando comprar o RBRY11, dá uma olhada nesse relatório aqui com mais detalhes. Não dá para detalhar tudo no vídeo, senão esse vídeo ficaria muito extenso. Mas aqui a gente pode perceber que o RBRY11 tem um LTV médio aí de 59%, contra uma média de 64% na sua categoria, uma média maior de garantias no Sudeste, 89%. E está bem dividido em relação à indexação aqui dos CRIs. A gente pode perceber que está praticamente meio a meio, 52% indexado a CDI e 48% indexado à inflação, ao IPCA. A gente pode perceber aqui também na indexação, para comparar o RBRY11 com fundos high grade, que seriam fundos de menor risco, a gente percebe que a média é ter uma indexação de inflação mais 8,76%. Aqui no RBRY11, enquanto a média num fundo de menor risco é inflação mais 6,33%. É aquela questão do prêmio de risco que a gente comentou anteriormente. O RBRY11 não é considerado um fundo high grade porque ele tem um pouco mais de risco e por isso tem que trazer um pouco mais de rentabilidade, que seria justamente o prêmio de risco. Aqui a média em CDI do RBRY11 é CDI mais 4,39% e de um fundo high grade seria CDI mais 2,13%. Agora chegamos à parte final, pessoal, que é a conclusão do relatório. Ao longo do relatório atestamos a resiliência das operações de crédito imobiliário investidas pelo fundo no período e a qualidade de crédito da carteira, pautados em operações sólidas com estruturas de garantia que oferecem proteção. Ao observarmos as carteiras de outros fundos de crédito estruturado no mercado, constatamos que os mesmos também têm apresentado na média uma boa resiliência. Esse fato reforça a nossa visão de que o crédito imobiliário, por meio de fundos de CRI, é a melhor alternativa de financiamento do mercado imobiliário. Contudo, é evidente que os investidores devem continuar monitorando de perto os parâmetros de risco dos fundos. A fim de permitir uma análise criteriosa, a transparência e acesso à informação são ferramentas essenciais, sendo o presente relatório de risco a continuidade do compromisso da RBR nesse sentido. Além disso, comentamos nos relatórios passados que boa parte do mercado ainda pondera apenas os dividendos mensais de curto prazo e não foca na relação risco-retorno de cada fundo. Alertamos que essa abordagem produz um viés perigoso quando acreditamos que o ideal seria que o investidor entendesse com cuidado a tolerância ao risco, fizesse uma análise detalhada dos riscos de cada estratégia e, por fim, buscasse compor uma carteira balanceada entre os riscos high yield, high grade e crédito estruturado aderentes ao seu perfil de investidor, né? Quanto à estratégia de investimento,
detalhamos ao longo do relatório o posicionamento do RBRY11 em relação a 3 parâmetros relevantes que podem ser observados aqui por nós investidores. O foco da análise de investimento por parte da gestão, sendo que a gestão do fundo, na estratégia de investimento, analisa não apenas o risco corporativo das empresas e seus indicadores operacionais e financeiros, mas também o risco imobiliário, medido pela grande robustez das garantias e dos fluxos de recebíveis envolvidos nas estruturas da operação. Também tem a concentração por segmento e localização. Apresentamos a dinâmica positiva do maior segmento de exposição do fundo, que seria o segmento residencial, e a mitigação do risco, considerando a perspectiva futura atrelada à concentração dos imóveis em garantia em regiões mais óbvias e líquidas, sendo que 91% das garantias estão localizadas no estado de São Paulo, que dentro de um perfil de um mercado não tão líquido como é o mercado imobiliário, o estado de São Paulo continua sendo o mais líquido que a gente tem. Aqui, quanto à relação risco-retorno, apresentamos o posicionamento do fundo de forma comparativa com outros fundos de mercado. Destacamos o LTV médio de 59%, a localização e o histórico de 100% das operações adimplentes com as suas obrigações. Assim, a RBR reafirma com tranquilidade que o fundo segue com uma excelente relação risco-retorno e com confortáveis níveis de garantia. E a RBR está sempre aí disponível para esclarecer eventuais dúvidas por meio dos canais de conta com o time de relações com o investidor. Então, muito obrigado aí, pessoal da RBR, por disponibilizar esse ótimo relatório para a gente poder, como investidor, avaliar melhor os riscos aí dos nossos investimentos, tá bem? Aqui mais embaixo nos apêndices a gente pode perceber que tem a questão ali de série educacional que eu comentei com conceitos até bem básicos, se você não souber muito bem o que é, por exemplo, um CRI, aqui está explicando. Não vai ser o caso de eu explicar para não alongar ainda mais o vídeo, mas se você tem alguma dúvida de algum conceito, acessa aí o relatório, que vai ter bastante informação educativa aqui para você adquirir ainda mais conhecimento, né? Aqui o glossário tem vários termos, como eu comentei, por exemplo, o Home Equity é o crédito com garantia de imóvel, o LTC, o Loan to Cost, que eu comentei um pouco antes, é o saldo devedor da operação sobre o valor investido no terreno e na obra. Enfim, tem várias informações educativas aqui para quem quiser ter mais algumas informações. Essas aqui são os gestores, a equipe gestora aí do fundo. Enfim, seria isso hoje que eu trago como informações aqui pra gente, pessoal. Me conta aqui nos comentários, você é investidor do RBRY11, está planejando comprar? Como é que está essa questão aí da tua carteira? Como é que estão também? Me conta se você sofreu um pouco aí com a queda de fundos high yield. Você estava comprado em DEVA 11? Estava comprado em HCTR 11? Deixa nos comentários. Eu estou respondendo todos os comentários, né? Já que é um canal que está começando. Vamos interagir. Vou pedir também uma curtida. Se inscreve no canal, que toda semana, pelo menos toda semana, eu deixo um vídeo aqui, seja educativo, seja de atualização do mercado, qualquer coisa relacionada a finanças e investimentos, tá bem? Então, muito obrigado por dedicar seu tempo, como sempre, para assistir ao meu vídeo e até a próxima semana.